Bom, a gente fez aquelas duas aulas sobre mitologia, porque eu queria justamente fazer esse apanhado do tipo de pensamento que existia, né, na história, né, dessas primeiras civilizações, desses primeiros grupos humanos que de fato se empenharam em tentar explicar a sociedade, a existência da sociedade. Então, o pensamento mitológico é extremamente importante para a gente ter uma noção de como que as sociedades funcionavam. Muito do que está lá nos mitos serve até como registro documental, histórico, de algumas coisas, porque foi transformado em mito muita coisa que eram atos de bravura, que eram invasões, que eram relações ali entre reinos, né, que eram justamente para o qual foram dados ares divinos. É, muito, muito, fica muito evidenciado, assim, muitas coisas que aconteciam, né? Eclipses e momentos da astronomia, assim, importantes, que estão registrados de maneira mitológica, né? E você acaba conseguindo perceber o funcionamento daquilo, assim. Ontem eu li um texto falando, ainda num livro nesse livro que eu estou lendo, que é o Deus, uma Aventura Humana, que mostra o mito sumério, né? Ou seja, um mito de 4.000 anos, que fala sobre um dilúvio, né? A versão sumeriana, né, do dilúvio, né, de uma civilização que acreditava em vários deuses e tal, que é muito similar à história do Noé. E aí você vai vendo todos os grupos assim mitológicos, você vai vendo lá nos hindus, você vai vendo nos gregos, você vai vendo que todos eles têm, de alguma maneira, um evento similar, que se torna algo que muda ali aquela sociedade e tal, e é um evento, no caso, diluviano. Então, assim, provavelmente teve algo do gênero naquela região, né? Não afetou o mundo todo, obviamente, mas deve ter afetado aquela área. Quando a gente sabe que a geologia mostra, né, que a história da humanidade, a história da natureza, ali, das formações, mostram que aquele oceano, que o mar vermelho diminuiu, que o mar Mediterrâneo subiu absurdamente em algum período, desceu a ponto de ficar até seco. Então, assim, não sei se nas mesmas épocas em que já havia humanos, acho que não, mas em algum momento deve ter tido uma cheia gigantesca e tal. Isso acaba gerando essas histórias. Então, assim, elas servem, né, como pano de fundo para um momento histórico que aí sim é um momento que a gente começa a falar agora dos chamados filósofos pré-socráticos. Essa filosofia pré-socrática que vai surgir porque com esse nome, né? Esse nome é dado depois, né? A gente batiza esse grupo de filósofos que se dedica a uma determinada forma de entender o mundo, de uma forma de apreender o mundo, e que está ali imediatamente anterior à existência do Sócrates, que é o filósofo maior de um outro período que também está surgindo lá pelo final do século V, na passagem do século V para o século IV, né? Que é o período dos sofistas e tal. Eu vou apresentar um PowerPoint que eu fiz, a gente vê nos slides, que é bem legal. Se tem uma vantagem dessa aula online, é a possibilidade da gente mostrar esses vídeos, esses slides, sempre, né? Porque eu acho que ilustra super bem, e a gente na sala de aula raramente tem essa condição, né? Quando tenta, assim, ou leva todo um equipamento para montar na aula e perde um tempão da aula para conseguir, quando consegue, ou fica tentando semanas a fio um horário na sala de vídeo. Aí você imagina, numa escola grande como a que a gente tem, estuda, que vocês estudam, pô, é difícil de selecionar essa sala. Se não estiver vendo, você me avisa, e quando eu boto aqui para apresentar, eu não vejo mais você.
Vai. Tá vendo, Maria Eduarda? Tá ok? Estou supondo que está tudo ok aí, tá? Então, assim, filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Eles desenvolveram suas teorias do século VII ao século V a.C. E recebem esse nome pois são os filósofos que antecederam o pensamento socrático. Esses pensadores buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Essa é a região em que se desenvolveu essa filosofia, né, na Grécia Antiga. A gente pensa logo em Atenas, mas Atenas, na verdade, vai se configurar como o grande centro do pensamento ocidental, porque era a cidade mais importante da Grécia, mas já no século V, com o finalzinho ali do século V, né, já com Sócrates, Platão, Aristóteles ali, é o grande centro de filosofia do mundo antigo. Né? Mas os pensadores pré-socráticos, eles estão mais espalhados do que Atenas. Eles sequer estão em Atenas. Eles estão em cidades, em regiões que fazem parte do Império, né, grego, que vai ali da Sicília, de uma região no sul da Itália, que ali ainda não era dominada, não havia o Império Romano, em algumas ilhas, né, ali dentro do Mar Mediterrâneo, como a ilha de Creta, como a ilha de Rhodes, e em algumas regiões onde hoje é a Turquia, né, você vai ter cidades que vão ser importantes, como Éfeso, Mileto, que é justamente onde nasce a filosofia, Samos, Abdera, né? Quando a gente vê Agrigento e Eleia lá na Itália, quando a gente vê os possíveis sobrenomes desses filósofos, não são sobrenomes, são descrições de onde eles são. Né? Então, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, Tales, Anaximandro, Anaxímenes de Mileto, né? Posidônio de Rhodes, enfim, Empédocles de Agrigento, Zenão, Parmênides e Xenófanes de Eleia, Pirro de Élida e por aí vai. Né? Não se fala assim de Atenas, como Sócrates e Platão, porque são os grandes Sócrates e Platão. Né? E Atenas já era a grande capital desse mundo do pensamento. Assim também como Aristóteles, que é de Estagira, na Macedônia, também não é muito citado por ter sido talvez o maior de todos, então ele se sobrepõe à própria região onde ele nasceu. Essa aqui é só para você, caso você não conheça, é a região que é a Grécia, né, e a Itália, a Sicília, e aqui, essa ilha pequenininha, hoje em dia é Malta. Né, essa região foi... E aqui embaixo ó, é o Egito. Tá? Egito, a Líbia, aqui a Síria, aqui hoje, né, o Estado de Israel, né, e você tem a importância aqui do Mar Negro, né, e dessa passagem que a gente falou tanto semana passada da Guerra de Troia, que muito provavelmente aconteceu por aqui, nessa região aqui, entre Abdera, Troia, tá, mais ou menos por aqui, nessa região que na época era a Jônia, né, essa área. Porque justamente era essa passagem, era essa passagem para o Mar Negro, essa passagem, né, grega aqui para essa área toda, era absolutamente importante para eles, né? Era uma posição estratégica dominar isso aqui. Então, os pré-socráticos, basicamente, essa turma aí, o Anaxímenes, o Pitágoras, o Leucipo, o Demócrito, o Empédocles, Parmênides, Heráclito, eles, o Tales de Mileto, né? Eles estão pensando em coisas diferentes, né? Mas, principalmente, a filosofia dessa turma que a gente chama de pré-socrática está tentando desenvolver uma cosmologia, ou seja, fornecer uma explicação do mundo de maneira racional,
se livrando lá da cosmogonia do Hesíodo, que oferecia uma explicação do mundo de maneira mitológica, né? Tentando descobrir um princípio original, um princípio unitário, né, fundamental para todas as coisas, aquela ideia da criação, de que há algo, um princípio original em todas as coisas, né, que vai chegar, inclusive, o Demócrito e o Empédocles vão chegar na figura do átomo, né, que é inacreditavelmente moderna a descoberta deles para Leucipo, o Leucipo e o Demócrito, para quem estava tão há tantos anos atrás, né, tantos mil anos atrás, vão desenvolver o estudo da physis, que é o estudo da natureza, são filósofos chamados de naturalistas. Physis é natureza em grego, né? É só, enfim, só a terminologia acaba ficando, do ponto de vista da filosofia, o estudo da physis, né? Que é a natureza. E o estudo da ontologia. Ontologia é o estudo do ser. A palavrinha é esquisita, mas é o estudo do ser, tá? Ser, eu, você, todos nós, que vai ser oferecido pelo Heráclito e pelo Parmênides, que vão dar ideias distintas sobre isso. Nas próximas aulas eu vou falar de cada um deles com um pouco mais de calma, só que agora eu achei melhor falar todo mundo ao mesmo tempo para tentar mostrar um pouco como que funciona esse momento do pensamento grego, que dura mais ou menos uns 200 anos, né, do século VII até o século V. Bom, então, os primeiros filósofos buscavam o elemento que originou tudo, né? E há uma importante oposição entre eles. Esses dois caras aqui, que são talvez os mais famosos, os mais importantes desse período, Heráclito e Parmênides, importantes porque eles vão dar continuidade a duas escolas de pensamento distintas, e mesmo tendo vindo, né, depois do Tales, por exemplo, o Tales e Anaxímenes acabam sendo parte desse modelo, né? Um modelo monista, né, que é o de que há um elemento só que vai dar origem a todas as coisas, que o Heráclito vai dizer que tudo muda o tempo todo, né? Então tem que ter um elemento, e os filósofos que vão estar vinculados a isso são o Tales, o próprio Heráclito, o Anaxímenes, que foi discípulo do Tales, o Anaximandro, que foi discípulo também do Anaxímenes, e o Pitágoras, tá? E vão achar respostas muito diferentes, muito distintas, né? O Tales vai dizer que a água é o elemento fundamental para todas as coisas, o Anaxímenes vai dizer que o ar é o elemento fundamental para todas as coisas, o Anaximandro vai supor uma ideia de algo muito próximo do que a gente conhece como alma, né, do ponto de vista cristão, que seria o apeiron, seria uma espécie de sopro de vida, algo muito não palpável, né, para esses caras que já estavam buscando, já chegando muito perto da mitologia de novo, porque todos eles estavam buscando elementos na natureza para encontrar essa origem de todas as coisas. E o Pitágoras, que vai dizer que são os números, ele diz que tudo é número, né? Os números mapeiam e constroem a vida no planeta. E do outro lado, os pluralistas, que vão acreditar em mais de um elemento, que vão seguir ali o caminho do Parmênides, que vai dizer que a mudança é algo aparente, né? Então, você vai ter o Empédocles, que vai, aí sim, dizer que são várias coisas, né? Vai dizer que é o fogo, a terra e o ar e a água. Lembra dos 4 elementais, que tem um monte de série, um monte de filme, que os celtas vão usar, né? A mitologia céltica vai usar muito depois aí dos gregos, para também justificar a existência de todas as coisas. Nos mitos lá do rei Arthur, o Merlin, né, o mago Merlin, ele vai se valer desses elementos para fazer as mágicas dele. O Anaxágoras, que vai falar em pequenas partículas, e o Leucipo, que vai falar em elementos compostos por átomos. Tá?
E aí vem a bagunça. Então, filósofos pré-socráticos estudavam cosmologia, do grego cosmologia, cosmos, né? Ordem, mundo, discurso do mundo, ordem do mundo, cosmologia, que é o ramo da astronomia hoje, né, que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo, a partir da aplicação de métodos científicos. Né? Hoje, quem vai estudar astronomia, um astrônomo, vai se debruçar sobre a cosmologia, mas não sobre essa cosmologia pré-socrática grega, mas sobre a cosmologia atual do universo como ele existe aí. E a physis, que é a matéria que é fundamento eterno de todas as coisas e confere unidade e permanência ao universo, o qual, na sua aparência, é múltiplo, mutável e transitório. Então, você tem lá os filósofos da natureza, os filósofos da physis, os filósofos da arqué. Deixa eu voltar aqui para ver uma coisa. Estudo da natureza. Filosofia curiosa que ela se repete, né, muitas vezes. Você vai ter, então, 4 escolas essenciais desses grupos todos, que são a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática e a escola da pluralidade. Tá? Na escola jônica, você vai ter o Tales de Mileto, o Anaximandro, os filósofos basicamente, os filósofos de Mileto, né, e o Heráclito, que, deixa eu ver, voltar aqui para ver qual é a cidade do Heráclito que eu esqueci. Já não lembro mais, é tantas. Éfeso, isso. Éfeso e Mileto, são cidades vizinhas. Então, esses filósofos recebem esse nome porque são da Jônia, né, uma colônia grega da costa ocidental da Ásia Menor, que, como eu falei lá no começo, hoje em dia é a Turquia. A escola pitagórica, esses caras, a escola pitagórica, que vai receber o nome do fundador, né, que é o próprio Pitágoras, que para muita gente é o pai da filosofia, né, pai, entre aspas, é considerado o pai da filosofia, porque ele que alcunha o nome, né, vai dar o nome filosofia, vai inventar esse nome, né, há uma outra disputa, né, acadêmica e tal, entre os filósofos, de quem é o pai da filosofia, se é o Tales ou se é o Pitágoras. Para muita gente é o Tales, porque é o primeiro, mais velho desses pensadores aí, mas para muita gente é o Pitágoras, justamente porque ele batiza, né? Ele faz o batismo dessa ciência, ele cria esse nome, né? O Pitágoras acreditava na transmigração das almas e do poder dos números, né? Então era muito esotérico no seu modus operandi ali de ver o mundo, mas tinha uma crença na matemática, o que é muito curioso, porque a matemática é talvez a mais abstrata das ciências. Né? Ela parece muito, ela é uma ciência muito objetiva, muito prática, né? Você reconhecer os números, em que pese os cálculos serem muito difíceis, às vezes, né? Todo mundo sofre com matemática, acho que só matemático não sofre com matemática. Você é uma ciência completamente abstrata, você não acha na natureza. A matemática ela não está na natureza, ela é simbolizada, ela é inventada totalmente. Né? Você não tem um pé de números 1, 2, 3, você não tem. Você não visualiza uma raiz quadrada na montanha, né? Não é algo que é palpável, foi algo totalmente inventado pela mente humana. Né? E nesse aspecto a filosofia que é mãe da matemática, ela faz com que essa seja de fato a mais racional de todas as ciências, né? Porque ela não tem elementos naturais, ela tem elementos todos inventados pelo ser humano, né? Você vai ter a escola eleática, que recebe esse nome por causa da cidade de Eleia, que estava lá no sul da Itália, e vai ter o Xenófanes, né, e o Parmênides, principalmente, que vai fazer uma afirmação muito delicada, que ele vai dizer que tudo que existe sempre existiu. Então, ele meio que cria uma escola, que é a escola da imutabilidade, né, que é a escola que pressupõe
uma ideia de que tudo que existe hoje sempre existiu, né? Tá, do ponto de vista astronômico, está errado, porque depois da teoria do Big Bang, né, isso meio que é praticamente impossível. A gente vê o cosmos se expandindo, a gente vê... Mas, do ponto de vista filosófico, né, não é tão absurdo assim. Ele é bastante coerente, inclusive. E a escola da pluralidade, que propuseram a existência não só de um princípio, mas de vários princípios. Daí o nome de pluralistas. Né? Anaxágoras dizia que havia infinitos elementos. O Empédocles, em vez de achar uma só origem de tudo, vai atribuir a 4 elementos, né? A terra, a água, o ar e o fogo. E o Demócrito vai buscar ali, numa teoria revolucionária, a existência de partículas indivisíveis, né? Que são os átomos. Né? Átomo é simplesmente também a palavra grega para partículas indivisíveis. Tá? Então vamos lá, a filosofia pré-socrática, lá, a escola de Mileto. Aí aqui é um outro modelo que divide a escola de Éfeso e de Mileto em 2 escolas, o que faz sentido, porque Tales, Anaximandro e Anaxímenes estão muito preocupados com a questão do elemento primordial, né? E me parece que estão unicamente preocupados com isso. O Tales ainda tem a preocupação matemática, né, que também vocês já devem ter visto, o Teorema de Tales, ele é um matemático por excelência, mas o Heráclito, apesar de falar ali do fogo, também se debruça sobre a questão da mutabilidade das coisas e tal, enfim, e aí ele muda um pouco de campo, né, de pesquisa. Tá? Esses aqui são todos os filósofos pré-socráticos. Engraçado, eu li e não me liguei que essa imagem era em espanhol. Então você vai ter nomes aqui estranhos, ó. Zenão, Renófanes, né? Xenófanes, né? Mas são os mesmos filósofos, só que em outra língua. Bom, então, resumindo toda a história, os filósofos pré-socráticos investigaram a physis, que é a natureza, e por isso são chamados de físicos. Procuraram o princípio constitutivo da cosmologia, os gregos usavam a palavra arqué para designar esse princípio. Fizeram 2 grandes rupturas, né? A primeira foi que tentaram entender o mundo com o uso da razão, por meio da observação cuidadosa, sem uso de religião, tradição ou de autoridade. E a segunda, eles ensinaram outras pessoas a usar a própria razão e também a pensar por si mesmas. Tá? 2 elementos fundamentais para que se desenvolva a filosofia. Do contrário, não haveria como você estudar a filosofia. Né? Mesmo na busca da descoberta pela physis e por uma cosmologia, se você não tem a capacidade de abrir mão, de fazer observação sem usar religião ou algum tipo de tradição, ou mesmo autoridade positiva, né? É assim porque tem que ser, né? E se você não ensinar as pessoas a usar a própria razão e a pensar por si mesmos, o pensamento racional não anda, não vai adiante, né? Você não conseguiria fazer tanto pela humanidade, assim, pensar tanto. Por isso eles são tão importantes, né? Por isso eles são cruciais para o nosso desenvolvimento científico, né? Você vê que eles criam a física, eles criam a biologia, eles criam as ciências que a gente conhece hoje, tá? O Heráclito tem uma passagem aqui, ele vai propor uma passagem da mitologia, né? Do pensamento poético à filosofia, tá ao contrário desse ar. Ele vai dizer o seguinte: o progresso em direção à filosofia faz com uma visão do mundo menos simbólica e poética e menos antropomórfica, né, fundada na corpus. Para a filosofia, que representa o abandono da personificação, a explicação dos fenômenos baseado no antropomorfismo, né? Ou seja, o universo resulta da relação sexual entre Urano e Gaia, que foi o que a gente viu semana passada, né?
Não mais isso. O universo resulta da... não é, na época não existia esse raciocínio ainda, mas do Big Bang, ou o universo resulta da fusão de, sei lá, de estrelas que explodiram, ou o universo resulta, como diz o Parmênides, ou o universo sempre esteve por aí, sempre esteve aí, né? Os componentes cósmicos terão que ser explicados como princípios de organização, agregação e segregação, sem, sem recorrer aos mitos de Ares, por exemplo, que é a guerra, ou de Afrodite, que é a harmonia. Finalmente, os pré-socráticos começam a rejeitar o simbólico a favor da lógica, mas não na ideia de que a mitologia teria sido completamente irracional. Os pré-socráticos serão poetas filósofos, de modo que a simbolização e o antropoformismo continuam a existir. Né? Essa é a superação do mito por Heráclito. Os pré-socráticos, também chamados naturalistas ou filósofos da natureza, entendendo-se esse termo como realidade primeira, originária e fundamental, ou o que é primário, fundamental e persistente, em oposição ao que é secundário, derivado e transitório. Tinham como foco de estudos o problema cosmológico e buscavam o princípio das coisas, ou a arqué. Né? Eles introduziram no Ocidente a noção do mundo como um cosmos, que é um arranjo ordenado que poderia ser entendido a partir de uma averiguação minuciosa e racional. Isso gera um complicador gigantesco para a humanidade como um todo. Claro que nesse período histórico você ainda tinha as civilizações muito separadas. Você tem ali aquele grupo, né, do sul da Europa, né, formado pela Grécia, posteriormente pela Macedônia, posteriormente por Roma, mas você não ia... Você tinha um outro mundo praticamente lá na Índia. Né? Você tinha um outro mundo praticamente na China. Você tinha um outro mundo, esse então completamente desconhecido, por aqui, pelas Américas. E todos esses mundos tinham seus modelos mitológicos, suas cosmologias, né, suas cosmogonias, né, suas explicações mitológicas para a existência, para o surgimento da vida, para a morte, para o surgimento dos planetas, para o surgimento das estrelas, para a existência do cosmos. E aí vem esses gregos, né, e resolvem criar um problema cosmológico, ou seja, buscar um princípio para as coisas, buscar criar uma visão de uma noção de mundo que é ordenado, né, a partir de uma averiguação minuciosa. Então você começa a não aceitar mais qualquer explicação, você começa a não aceitar mais a explicação divina, né, mitológica da existência, não só humana, mas sobretudo da existência da natureza. Então, você cria um problema para as outras mitologias também, à medida que elas começam a se misturar, né? Então, talvez ali naquele período da antiguidade não tenha surtido tanto efeito isso, mas você vai ver que lá pelo meio da Idade Média, a lógica universalista, né, universal, de que o planeta é redondo, de que chegaram, inclusive, alguns desses filósofos gregos a propor que o planeta fosse de fato redondo. Só não conseguiam provar, então, mas em função do movimento das sombras, né, em determinados locais, eles chegaram a grandes matemáticos todos, né, boa parte deles, eles chegaram à conclusão lógica de que a Terra seria redonda. Mas, por outro lado, não era possível que ela fosse redonda, não naquele momento, para eles, porque eles não teriam como explicar o que vinha a seguir, né? Que era como é que a gente não caía, como é que existia um grupo de pessoas que viviam de cabeça para baixo. Isso não fazia sentido para eles. Até hoje, para muita gente, não faz, né? Então, essa virou uma questão para eles. Vai ser difícil determinar a linha de argumentação de alguns pré-socráticos para apoiar seus questionamentos filosóficos. E apesar de terem produzido textos, em sua maioria significativos, nenhum deles sobreviveu de forma integral. É uma pena, né? Tudo que resta
são citações de filósofos e historiadores posteriores a eles, né? E fragmentos textuais. Tem um livrinho chamado Filósofos Pré-Socráticos, que é pequenininho, assim, um livro pequeno que tem tudo que sobrou de todos esses camaradas. Eu acho que eu tenho aqui em casa. Eu vou procurar na próxima aula, eu mostro assim para vocês. Que tem tudo lá. É um livro pequeno, não tem como você ter um livro sobre os pré-socráticos grandes, a não ser que seja um livro de pesquisas, um livro de outros autores já contemporâneos que falem a respeito, né? Façam ensaios e tal sobre o que os pré-socráticos escreveram. Os filósofos pré-socráticos rejeitaram as explicações mitológicas dos fenômenos que viam ao seu redor em favor de explicações mais racionais. Esses filósofos, basicamente, fizeram perguntas sobre a essência das coisas, de onde tudo vem, de que tudo é criado, como explicamos a pluralidade de coisas encontradas na natureza, como podemos descrever a natureza matematicamente. Essas eram algumas das perguntas que eles se faziam e iam tentando encontrar respostas. Outros se concentraram na definição de problemas e paradoxos, que são contradições, que se tornaram a base para estudos matemáticos, científicos e filosóficos posteriores. A questão dos paradoxos é bem interessante para a filosofia, a gente vai discutir, vai estar sempre em pauta, porque as contradições é que fazem as coisas avançarem, né? Se um determinado algo é muito, muito bem conceituado, de repente alguém percebe que aquilo é contraditório, você começa a tentar entender aquilo e depois desenvolver outras teorias a partir daquilo, e isso é que gera o pensamento, né? Filósofos posteriores rejeitaram muitas das respostas fornecidas pelos primeiros filósofos gregos, mas continuaram a dar importância às suas perguntas. Além disso, as cosmologias sugeridas por eles foram atualizadas e desenvolvidas, por diversos outros pensadores. Essas aí são as figuras. Com a entrada em crise da questão do princípio fundamental único, surge a sofística. Né? À medida que a sociedade vai se complexificando, Atenas começa a crescer como cidade, como grande capital ali grega, né? A cidade mais importante. Você passa a ter uma preocupação, eu diria, muito mais voltada para as questões humanas, para entender as motivações e as ações do homem, do que propriamente para tentar entender como o universo se forma. E aí você vai fazer uma virada, né? A filosofia que, no primeiro momento, ela é cosmológica, tenta entender as origens de forma racional do universo. Num segundo momento, nesse momento em que o auge desse momento vai ser justamente o surgimento do Sócrates, né? E depois a passagem de bastão do Sócrates para o Platão e, consequentemente, na sequência, para Aristóteles, criando esses três monstros sagrados da filosofia, talvez os três mais importantes de toda a história da filosofia, mas você vai perceber que a sociedade grega, naquele momento, já não está mais preocupada com isso, está preocupada realmente com o desenvolvimento da cidade, está preocupada realmente com o desenvolvimento da civilização. Então, os filósofos que vão surgindo, eles passam a se preocupar com essas questões humanas, basicamente, com questões ligadas à moral. Então, o foco da filosofia se altera, muda do cosmo para o homem e o problema moral. E essa vai ser a grande questão a partir do momento em que surgem os chamados filósofos sofistas, né? E que vai acabar, e o Sócrates, consequentemente, vai acabar sendo a figura mais importante desse momento, tá? Eu acho que é isso. Acabei. Saí. Opa! Chegamos, olha, chegaram colegas. Que bom, fico feliz. Então, quando a gente pensa
no começo dessa história da filosofia, a gente, obviamente, tem que pensar nessa ideia de tentar entender o cosmos, de tentar entender essa arqué, né, esse princípio de todas as coisas que a gente conhece como arqué. E o estudo da physis, né, que é esse estudo da natureza. Né, justamente esse grupo, né, esses filósofos que vão acabar criando as disciplinas que a gente conhece hoje, a biologia, a física, a química, né, não ainda com esses nomes, né, que vão ser, obviamente, criados posteriormente. Mas, por exemplo, o Aristóteles, que está distante dessa turma, né, no tempo, ele só vai aparecer aí na filosofia lá por meados do século IV, então, assim, pelo menos um século depois, né, desses grandes filósofos chamados de pré-socráticos. Ele, por exemplo, vai ler todos eles, vai se embrenhar ali sobre a obra desses caras e vai acabar sendo um naturalista também, vai acabar sendo considerado, inclusive, o pai da biologia, né? Porque ele vai criar um sistema de coleta e seleção de plantas que se usa até hoje na biologia, que até hoje é exatamente igual ao modelo aristotélico, ao modelo criado por ele, né? E foi justamente o Aristóteles, né, desses filósofos que eu falei, que, fazendo cálculos matemáticos, chegou à conclusão da esfericidade da Terra. Só que ele desistiu, abriu mão dessa busca, porque ele não conseguiu provar justamente solucionar a maior das questões, que era justamente como que a gente se mantinha em pé na medida em que a Terra era redonda, né? Essa ele não conseguiu resolver, né? E é fácil de entender, é impossível resolver até aparecer o Isaac Newton, por exemplo, e descobrir a gravidade, né? Com a piadinha da maçã que caiu na cabeça e tal, e o cara teve a ideia, vocês devem ter ouvido isso, mas que não foi bem assim, mas quem leu Pateta Faz História viu isso, leu isso, né? Que o Isaac Newton é um dos maiores gênios da história também, um dos maiores cientistas de todos os tempos, estava lá sentado embaixo de uma amendoeira, amendoeira não, de uma frondosa macieira nos arredores de Londres, e aí caiu uma maçã na cabeça dele, e aí teve um insight, falou, caramba, se a maçã cai, é porque todos os corpos são atraídos para o interior da Terra. Mas é claro que para o Newton sequer pensar nisso, né, esses pré-socráticos tinham existido 1.500 anos antes dele, ou um pouco mais. O Aristóteles tinha suposto, né, a possibilidade de que a Terra fosse redonda. O Galileu, um pouco antes dele, tinha inventado o telescópio espacial, né, tinha adaptado o telescópio, botado uma lente especial e conseguido ver a dinâmica dos planetas girando. Né? O Kepler tinha conseguido provar que existe um movimento elíptico da Terra. Enfim, antes do Newton pensar na gravidade, todos esses outros camaradas pensaram coisas absolutamente importantes, sem as quais o próprio Newton não teria chegado à conclusão de que haveria gravidade, ou não conseguiria nem ter provado. Podia até ter um insight, deve ser isso, mas de onde que ele ia tirar subsídio, né, para conseguir provar esse tipo de coisa? Ele voltou justamente nesses caras, em quem escreveu e quem pensou antes dele. Né? Eu acho que a filosofia é inaugurada de uma maneira muito bonita para a ciência, assim, para você pensar cientificamente, porque a construção do pensamento científico acontece justamente porque ninguém tem uma só ideia e acha que é o original do samba. Você tem uma ideia sempre a partir da ideia de outro e de outro. Né? Desde o primeiro momento, o próprio Tales, né, que é considerado o primeiro filósofo, certamente estava ali bebendo na fonte de pensadores que a gente não conhece, não chegaram até nós, que se perderam no tempo, e de pensamentos bastante esotéricos, pensamentos ali do Oriente Médio, de hoje, onde é o Oriente Médio, de filosofias místicas que já existiam por ali. Então,
o que é mais, acho que bacana no pensamento é o fato de que o pensamento nunca anda sozinho, que o senso de originalidade é um senso bastante pretensioso, né? O cara falar, pô, tive uma ideia brilhante e tal, ele pode ter tido, e é bem possível, muita gente tem ideias brilhantes, mas ela nunca está desacompanhada de todo um processo histórico gigantesco. Hoje em dia, então, no século XXI, é monumental. A gente tem, parece que, se eu não me engano, uma criança de 10 anos, letrada, né, ela já leu mais do que muitos filósofos do século XVIII para trás. Então, assim, qualquer pessoa que tenha escrito, que tenha lido, tenha tido uma vida literária, de leitura, né, nos 2.000 anos, de 200 anos para trás, leu menos do que vocês, muito menos. Vocês já leram mais do que muitos desses filósofos que a gente estuda hoje, né? Isso é interessante, assim. Claro que a gente lê muita besteira, né? Claro que a gente lê muito mais do mesmo, claro que a gente lê muita repetição de informação, tal. Mas eu acho interessante se pensar nisso, porque eles conseguiram produzir modelos de vida que a gente aplica hoje, que a gente usa hoje, né? Tendo acesso e tendo um nível de conhecimento muito inferior às ricas possibilidades que a gente tem hoje. A gente hoje tem um volume de leitura, de informação, que faz com que a gente tenha um nível de frustração muito grande, porque é impossível ler tudo que existe, né? É impossível. Eu vi alguém, acho que eu mesmo falei isso outro dia, né? Você abre, entra numa biblioteca, sei lá, vai no Real Gabinete de Português de Leitura, ali no centro da cidade, né? Que é perto da própria Biblioteca Nacional, tal. E você, não agora, hein, gente, por de pandemia não dá, mas a gente ia e vai e voltar aí, ou digita no Google qualquer coisa, bibliotecas e tal, você tem acervos de, sei lá, 300 mil livros, 500 mil livros, e você tem absolutamente certeza de que você não vai ler aquilo, né? Você não vai conseguir ler, ninguém vai ler aquilo tudo, né? Você vai ler nichos, você vai ler 1.000, 2.000, 3.000 livros na sua vida, talvez, se muito, e é uma sensação estranha, porque você tem um acervo gigantesco. Claro que 90% daquela leitura toda ali é meio inútil. Mas se você acerta, né, na loteria e lê os 10% que são muito, muito úteis, você tem um nível de conhecimento extraordinário. Tá? Bom, meninos, então, assim, eu queria fazer só essa apresentação mesmo da filosofia pré-socrática, né? Falar de uma maneira geral de todos os aspectos que envolvem esse pensamento pré-socrático, né? E aí, nas próximas aulas, eu vou... eu acho que dá para fazer em uma aula só, mas aí eu vou explicar, vou separar direitinho, né? O pensamento do Tales, o pensamento do Anaximandro, o pensamento do Anaxímenes, o pensamento do Heráclito, o que cada um pensou, quando pensou e por que pensou isso. Se eu não conseguir fazer numa aula, eu faço em duas, não tem problema. Não temos nenhum problema de tempo nesse momento, né? Estamos bem livres. Mas eu queria mesmo hoje era apresentar esses filósofos e fazer, de fato, essa transição que acho que eu fiz. Maria Eduarda estava aí no começo, os meninos foram chegando depois. Não sei exatamente em que momento cada um de vocês entrou, porque eu estava apresentando aqui e aí eu não consigo ver, né? Quando eu estou apresentando, eu não vejo vocês. Mas, enfim, eu vou... Essa aula ela foi gravada, vou interromper a gravação nesse momento, e aí eu vou dizer o